Oi, oitavo ano! Bom, hoje é a nossa aula prática, mas não vamos deixar de lado o que aprendemos e vamos utilizar uma das obras principais de Rafael Sanzio para a gente produzir uma obra artística, certo? Bom, hoje nós vamos construir um cenário e utilizar duas figuras super importantes de uma de suas obras principais, que é a Madonna Sistina. Dê uma olhadinha aí. Nós vamos utilizar esses dois anjinhos na parte inferior que estão olhando para cima. Mas, para construir essa atividade, nós vamos também abordar um artista brasileiro muito importante, ele trabalha com quadrinhos, que é o Maurício de Souza. Maurício de Souza, ele faz várias releituras de obras importantes da humanidade. Ele já fez a Mona Lisa, já fez o Beijo do Gustavo Klimt, ele fez aí várias releituras. E não é nada diferente com Rafael Sanzio. Ele também fez uma releitura de sua obra utilizando os anjinhos da Madonna Sistina, essa obra tão importante que recordamos hoje. Mas para isso vamos criar uma atividade diferenciada, que seria um cenário 3D. Então nós vamos colocar os anjinhos dispostos de maneiras diferentes. Então, primeira coisa, vamos construir esse cenário. Mas o que vamos precisar? Segue aí os materiais que vamos utilizar hoje. Lápis de cor, 2 folhas sulfite, tesoura e cola líquida. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir essa folha ao meio. Lembrando que pode ser qualquer folha, tá? Se vocês tiverem de sulfite ou canson, melhor ainda, porque ele vai ficar mais durinho o cenário, ele não vai ceder. Mas dá pra fazer com folha de caderno, pedaços de cartolina. Cada um vai fazer aí do seu tamanho certinho. Certo? Então aqui a gente vai dividir e não vai cortar, tá? Só vai dividir. Vai ficar assim. Certo? Um cenáriozinho mesmo. As bordas, vocês também vão colocar mais ou menos 1,5 cm, tá? Pra dobrar pra dentro. Então vamos dobrar pra dentro. E essa bordinha também. Antes da gente finalizar esse cenário, nós vamos pintá-lo, certo? Porque senão depois vai ficar mais difícil de pintar. Tudo bem? Então, vocês podem pintar da maneira que vocês quiserem. Eu vou usar a referência da Capela Sistina e vou desenhar aqui a cortina. Peraí. Vou desenhar aqui a cortina verde e aqui eu vou fazer um céu. E aqui eu vou pintar de marrom. Bem legal, certo? Então esse ficou o fundo do meu cenário. Agora eu vou pintar essa parte de baixo aqui de marrom para dar continuidade, certo? Eu vou pintar bem forte, tá? Bem escuro mesmo.
Bom, aí eu apliquei um tom mais claro aqui na base. Vai ficar uma espécie de degradê. E agora eu vou aplicar um tom mais escuro aqui em cima. Que é preto já, tá? Ele não vai ficar preto porque ele já tem um pigmento marrom. É só pra deixar um tom mais escuro. Na hora da gente levantar a folha, vocês vão conseguir enxergar. Peraí, um pouquinho mais. Passa lápis com a borracha aqui pra dar uma... E é isso, certo? Então, a gente tem aqui o nosso cenário pronto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar essas duas partes aqui, ó. Os cantinhos, até encontrar a dobradura, que é essa daqui, certo? Ó, então é isso aqui. Vou cortar até a dobradura. Desse lado também, cortar até a dobradura. O que nós vamos fazer? Dobrando aqui, ó, essa parte pra dentro, nós vamos colar essa área aqui, ó. Tá vendo? Essa é pra dentro. A de cima é pra dentro e a de baixo é pra cima. E vai colar essa área aqui, ó. Os dois lados. Certo? Igual essa folha aqui que eu fiz. Tá vendo, ó? Quadradinho. Aqui é com folha de sulfite, tá? Ela tá bem molinha, mas ela fica bem certinha. Só uma gotinha mesmo, tá? Dos dois lados. E vai colar aqui e aqui, certo? Dá uma seguradinha pra colar bem. E o nosso cenário está pronto. Agora vamos pra segunda etapa. Tanto a parte de cima, aqui na parte interna, quanto a parte de baixo, eu vou passar em cima a canetinha verde e embaixo a canetinha marrom, pra não ficar essa coisa em branco. Eu acho que não ficou legal. Tudo bem, gente? Então, para fazer a segunda etapa do nosso trabalho, nós vamos cortar uma folha da altura da parte de trás do nosso trabalho e vai também criar as bordinhas, certo? E vai desenhar só nessa parte interna, tudo bem? Para ficar aí da mesma altura que o seu trabalho, certo? Feito isso, vocês vão perceber que o anjinho da direita, ele é um pouco maior de largura. Então, a gente vai dividir aqui o espaço para o anjinho da direita ficar um pouquinho maior, certo? E aí, você vai desenhar, desenho de observação, o seu anjinho.
Bom, depois de cortar essas duas partes, nós vamos separar essa dobrinha que a gente fez em duas partes, tá? Se não tiver essa dobrinha, corta um pedaço de papel, não tem problema. Vai separar em duas partes, certo? Feito isso, nós vamos dobrar essas duas partes em dois. E não vai cortar, tá? Certo? Agora, nós vamos colar os nossos anjinhos aqui no nosso cenário. Mas antes, vamos colar aqui a parte deles mesmo. Então, a gente vai aplicar aqui cola neste anjinho. E vai colar rente a parte de baixo aqui, tá? Ó. Então, veja. Esse anjinho com a colinha aqui. Certo? Vai esperar secar um pouquinho. E aqui a gente vai repetir essa operação. Pode ser com cola bastão, não tem problema. Vamos colar aqui e deixem secar, tá, gente? Importante deixar secar. Deixa um minutinho aí secando. Depois que ele ficou bem presinho aqui atrás, ó, nós vamos colar essa parte aqui agora, ó, a parte de baixo, tá? Ó, a parte de baixo, não é aqui em cima, tá? A parte de baixo. E vamos posicionar os nossos anjinhos. Esse vai ficar aqui e esse vai ficar aqui, certo? Igualzinho a obra de arte do Rafael Sanzio. Espalha bem a cola. E cola aqui o nosso anjinho. Bem rente, tá? Ó, bem aqui no comecinho. Certo? Colou aqui, vamos colar a outra parte. Também espalha bem. E vai colar aqui do ladinho deste daqui. E aí vai ficar os nossos dois anjinhos no nosso cenário. Olha que legal ficou o nosso cenário do Rafael Sanzio. Depois que ele secar aqui, ele vai ficar retinho, tá? É que ele tá molhado, então ele cai mesmo, tá? Mas o ideal é ele ficar aqui retinho, bonitinho, junto com o seu amiguinho anjinho. Bom, gente, é isso. Até a próxima aula.